Bom dia a todos aí, bom dia Kim. Bom dia pessoal, mais um Batalha do Século hoje, iniciando agora. Isso aí, Bom, muita coisa pra fundamento falar, né? versus gráficos. Mercado bem pesado ali, dólar pra cima, lá fora também, como se não bastasse nosso cenário doméstico. Lá fora pesando bastante commodity, todas as moedas ali, a maioria dos mercados emergentes se desvalorizando com relação ao dólar, aqui não é diferente. Então, índice para baixo e dólar para cima, né? Teve algum motivo maior aí lá, internacional, não? Diversos motivos, a começar pelo Fed. Ontem a gente teve vários discursos de dirigentes lá falando de aumento para dezembro e obviamente isso aí impacta ativos de risco lá fora, Estados Unidos caindo, Europa caindo. Na questão da Europa tem um agravante ali que é a questão da Volks, né? Teve todo o escândalo ali, Verdade. caiu 15%, caía mais 18% hoje, então as montadoras e mineradoras lá na Europa puxando para baixo, lembrando que minério para baixo, petróleo para baixo, commodity para baixo, isso aí tende a afetar os emergentes, então é um pouco dessa história. Se tudo tivesse bem aqui, a gente já teria reflexo lá de fora, mas a gente tem também a nossa história aqui, doméstica, muito ruim em termos políticos, e hoje a gente tem a votação dos vetos hoje à noite, né? Esse sim é um ponto interessante, importante, extremamente importante para a gente olhar. De acordo com o governo, se todos os vetos ali fossem derrubados, a gente está falando de 128 bi para os próximos 4 anos, então... De gasto. De gasto. E a Dilma já falou que se acontecer isso, vai ficar ingovernável o país. Então, a própria presidente, para você ver o quão importante essa votação hoje. Eles querem justamente jogar para frente. Vai virar à noite isso aí, né? Ele começa às 7. O que eles querem fazer é ou estender a sessão do Senado ou da Câmara para não acontecer essa reunião no final do dia, ou esvaziar, aí por falta de quórum, jogar para frente talvez seja a melhor estratégia ali, porque realmente eles não estão muito confiantes de que os vetos vão ser mantidos, né? Então, melhor a fazer isso, eles vão ficar na articulação política hoje, né? Então, mais incerteza para nossa bolsa, mas enfim, é um pouco dessa história. A gente pode ir direto já falar de papel, índice. Se puder começar a olhar o índice, né? Vamos lá, bota o Ibovespa aqui na tela, graficamente. Então, me parece que o índice está definindo aqui que ele vai tentar renovar essa mínima. A gente tentou a recuperação, o mercado chegou a fazer aí uns fundos maiores do que o anterior. Está distante ainda das mínimas, né? Daquela segunda-feira negra, ainda tem bastante porcentagem até lá. Agora, é uma tendência de baixa. Eu tenho um pouquinho de falta de força aqui, de menos força que eu tinha anteriormente, uma tendência de baixa. Assim, a minha cabeça, jogando aí por 60 minutos, é que a gente vai acabar acontecendo um repique aqui, mas quanto maior for essa queda, e aí o à vista está até um pouco melhor do que o futuro nesse sentido, se essa queda chegar a tipo 45,5 aqui, eu acho que se a gente subir, a gente sobe para repique, e eu estou imaginando aqui um segundo ombro. Inclusive, se isso acontecer, eu estou pensando muito aí em me posicionar para venda, caso o mercado continue caindo mais um pouco, venha fazer um repique e depois volte a cair. Se isso realmente acontecer, eu visualizo que o mercado pode sim fazer novas mínimas, mas eu acho que não muito mais, entendeu? Acho que ele pode voltar nas mínimas, pode fazer um 42 e pouco. Muita gente vai achar que aqui ele vai declarar que vai cair muito mais, mas eu acho que ele já vai estar num extremo aí bem exagerado, porque perdeu um pouco de força. E claro que pode cair até 36 e tal, mas eu acho que a gente pode revisitar lá. Eu diria que a gente está próximo a revisitar os 42 mil, com uma chance grande de um repique antes. Talvez para perder um pouquinho, talvez não para perder, mas acho que lá talvez seja de novo, como foi a primeira vez, um buy opportunity lá naquela faixa. Boa, em termos de fundamentos, a gente também continua cético com bolsa como um todo. É só a gente olhar de novo esse quadro político e econômico. Sem trigger de alta, alguma coisa muito concreta e clara para frente, e sim, na balança do lado negativo a gente tem Fed podendo aumentar juros, piora política, toda a questão da CPMF, se vai passar ou não, provavelmente não, ajustes e votação do veto hoje. Então a simetria de risco está mais para baixo, ao nosso ver. Eu tenho uma opinião bem excêntrica quanto ao Fed, em termos de resposta do mercado. Acho que o mercado vai daqui até dezembro estressado. E a partir do momento que
tiver realmente alta de juros, ele vai começar a melhorar. O que muita gente fala é que um aumento de 0,25 não traria um impacto grande na economia e você tiraria da frente a incerteza ali que você tem pela frente. Então, muita gente defende essa bandeira. Agora, o Fed está olhando a questão de China e crescimento global e a inflação ali persistente em níveis baixos, mas de fato, vamos ver, as probabilidades vão aumentando ao longo dos dias aí para um aumento em dezembro. Só que tem uma questão importante que dezembro a liquidez é baixa, então muita gente fala que talvez fique mais para frente, o que pode trazer mais volatilidade ali. Mas sim, seria bom se tirasse essa incerteza da frente. Mas, bom, o Fed já está com uma cabeça bem forte ainda de esperar e ver se essa questão de China vai pegar de fato e também se a inflação começa a subir lá fora. Então, um panorama bem diferente, né? A gente com inflação ali no teto, 9% ano contra ano, e eles querendo brigar para a inflação subir, né? E eles com crescimento e a gente... A gente... vermelhaço. Para esse ano, o pessoal projetando menos 2,7, menos 3, e para o ano que vem já gente falando em menos 1, menos 1,5. De fato, nossa perspectiva está ruim. Só vale acrescentar aqui que a gente foi rebaixado pelo S&P, mas falta a Moody's e a Fitch. A Moody's, um dos diretores falou hoje de manhã... Foi até positiva a fala dele, né? Foi, ele comentando que o Brasil ainda tem características de um país com grau de investimento e que talvez a revisão só seja para o ano que vem. Então, talvez para esse ano, se nada piorar muito... Essa era a Moody's, certo? A Moody's. E a Fitch é a que tem 2 graus ainda. A Fitch tem 2 graus e está se reunindo com o Levi. Então, provavelmente a Fitch deve se pronunciar antes, só que a gente tem uma gordura maior ali. Ela deve dar um downgrade e ainda sem negativo, ainda sem perder o grau de investimento. Dá 2 nós de queda, é uma coisa um pouco drástica ali. A gente acha que é com outlook negativo e que a Moody's deve deixar para o ano que vem, de acordo com o que eles têm falado, né, ultimamente. Então é um pouco dessa nossa visão. E se por acaso a Fitch sair com 1 grau sem viés, é uma puta boa notícia. Sim, seria uma boa notícia, porque tá todo mundo esperando esse viés negativo, né? Tá. Mas, de novo, sem timing aqui para eles falarem. Você pode sinalizar, essa reunião com o Levi pode sinalizar que eles estão perto de falar alguma coisa com relação ao nosso rating, tá? Bom, então, de índice é isso. Se você puder dar uma olhada no dólar, né, que também deu uma bela esticada agora, o que você está olhando? Bom, o dólar, eu falava o seguinte, né, ou o dólar para antes dos 4, ou eu acho que no mínimo uns 4,30, né? Então, como a gente está confirmando, a não ser que hoje venha um fechamento bem melhor ainda, né? Está confirmando o rompimento do 4, eu acho que a gente vai 4,20, 4,30. E aí os gráficos são muita compra mesmo, né? Até para botar aqui. Assim, não tem nem tanta graça o diário, porque é muita compra, todas as cores por baixo, toda a situação de fora, não poderia ser diferente, né? A última vez que eu tive uma queda atingindo um ponto de compra foi por aqui. A gente teve essa e essa, né, no caminho. Desde o rompimento aí dos 3,30. Né? Então é isso, acho que é 4,30, 4,20 e tal. Aonde eu poderia achar um gráfico um pouquinho mais interessante seria tipo day trade. Hoje no day trade a gente teve, às 4 minutos aqui, a gente teve várias entradas, sempre fazendo o Caio comprou. As linhas verdes que a gente mostra aqui sempre no diário, né? Elas funcionam muito bem no day trade também. Então, hoje lá a gente comprou aqui, a gente comprou aqui, a gente comprou aqui. E todas as compras dando gain. Então, tá muito legal de ganhar dinheiro para quem gosta de day trade em futuros aí, no dólar. Boa. Partindo já para os papéis aqui, o Teimoso perguntando de Rumo, se é um bom investimento para longo prazo. A gente acha bem perigoso entrar em Rumo agora porque a gente tem algumas questões, né? Eles estão em um momento de CAPEX, de investimento muito pesado, tanto no curto e no médio prazo. A gente não tem certeza com relação à renovação das concessões ferroviárias ali. Então, no momento que você acabou de ser rebaixado pelo S&P, sua dívida, o custo da dívida aumentou, você tem um CAPEX grande para fazer, vai pressionar a caixa, pagar muito na frente por um retorno ali longuíssimo prazo. A gente acha que antes disso muitos outros papéis devem andar
Então a gente prefere ficar fora de rumo e ir para algum outro setor mais promissor. Eu não comentar para longo prazo é difícil pelo gráfico, agora eu diria que no curto prazo o que eu vejo em rumo é venda. Você poderia estar vendido, num trade vendido, não vejo compra de nenhum e eu só vou dar compra quando o mercado parar, não vai ser porque está barato que o gráfico vai dar compra. Só quando o fluxo entrar e fazer algum... A gente diz que o papel vai cair, né? Quando a gente tem a tendência de queda tão forte como é a de rumo, a gente costuma falar que a gente tem que acreditar que o papel vai para zero ou não vai conseguir fazer novo fundo. Né? Ou em algum momento ele vai subir e quando fizer o fundo vai ser mais alto. Então tá longe disso acontecer por enquanto. Boa. O pessoal falando que tá olhando para alguns papéis que parecem baratos ali, BBAS, Itaúsa e até Ambev. Se a gente puder dar uma olhada em bancos agora, para bancos a gente não gosta de BBAS por conta de interferência do governo. E eu diria até o seguinte, eu gosto de BBAS, porque eu acho o gráfico mais bonito para ficar vendido. Para venda. No short, então a gente concorda nisso daí. Isso aí, e nossa top pick no setor é justamente Itaúsa. A gente gosta de Itaú, mas recentemente se a gente olhar o spread andou a favor de Itaúsa, a gente gosta desse call tático para quem quiser ficar em Itaú. Entrar em Itaúsa é um pouco disso, se você puder dar uma olhada nos gráficos aí. Vamos lá. Então, eu consigo ver alguma coisa interessante em Itaúsa, né? Na verdade, a gente estava caindo feio, em tendência de baixa, e de repente fez uma recuperação, não fez novo fundo, voltou a subir. Então aqui a gente faz um novo topo, tá? E realmente Itaúsa aqui, no diário, tá fraco. O Ficube não gosta muito dessa compra aqui não. Ele acha que a gente ainda tem chance disso aqui virar como o próprio índice, né? Virar para tentar ir lá, testar o fundo ou fazer novo fundo. Mas a grande verdade é que a gente passou esse topo anterior aqui, tá fazendo até que prove o contrário, um possível fundo mais alto do que os anteriores aqui. Então, eu ficaria ligado, se isso aqui saísse um sinal de fundo, hoje um martelo, ou amanhã um candle com massa maior, qualquer coisa, eu não acho de todo errado me posicionar na compra aqui não. Eu acho que se eu botar os 60 minutos, isso aqui vai ficar um pouco melhor, né? Então, assim, tá num ponto, eu gostaria de ver ele respeitando já hoje aqui. Gostaria de, primeiro passo aqui, ele voltar para cima de 7,35, 7,40. Aí existe uma possibilidade disso aqui tentar, mas está bem perigoso, ainda não é uma compra, eu não botaria nas minhas indicações de gráfico ainda. YouTube 4 acho que deve ser na mesma linha, deixa eu ver se está melhor ou pior, tá igual para pior mesmo, mesma linha. BBDC, deixa eu ver se tem alguma diferença. Não, o BBDC está pior do que Itaú e Itaúsa. O BBDC já tá abaixo dos fundos anteriores. O BBDC tá com cara mesmo de que vai subir para cair. Tá difícil para Itaú e Itaúsa ali. Eu gostaria de fazer long short, né, se fosse o caso aqui. Ou me posicionar com defesa na própria bolsa, na Fence. Ou até, quem sabe, fazer acho que no spread vai estar ruim, mas pro gráfico é bom. Fazer um Itaú contra BBDC aqui. Comprar Itaú e vender BBDC. E Itaú contra Banco do Brasil? Também gosto, mas aí talvez é um pouco mais longo prazo que eu vejo o retorno disso. Porque o que acontece? B-BAS 3, além da venda, pode botar no gráfico, além da venda tá linda, essa alta aqui, inclusive a gente se posicionou já na semana passada, dias antes do exercício, a gente se posicionou em put spread. Foi maravilhoso. Né? Passamos aí o exercício ganhando muito, muito forte mesmo aí em put spread. Mas enfim, você vê que aqui a gente não tem fundo maior, cara. Isso aqui é topos e fundos descendentes, a gente acabou furando a mínima do ano, né? Então, a tendência de base do BBDC é muito maior e a figura de baixo do BBDC também é muito maior. BBDC, se eu projetar, eu digo que esse gráfico aqui, ele tem espaço de fazer isso aqui, ó. 13,5, 13,60, quiçá 10, né? Então, muito mais queda. Eu não tenho essas figuras nem Itaú, nem nenhum. Nem Bradesco, nem Itaú, nem Itaúsa. Então, eu gosto bastante. Talvez você vai tomar um calor um dia ou outro, mas no longo prazo eu adoro vender B-BAS contra os outros bancos. BBAS tende a ser mais volátil que as outras, né? Então, você pode ter algum calor aí. Exatamente, um calor imediato. Mas também é difícil o B-BAS descolar. Que
ter que acontecer alguma coisa muito improvável para a Bebage descolar dos outros bancos. Então, esse trade é bem interessante em termos de fundamento também, assim, é bem claro na nossa cabeça que Itaú tende a performar melhor, médio e longo prazo ali, contra Banco do Brasil. e como é que é o aluguel de Bebage? É fácil, né? Eu acho que é fácil, sim, tem Sem bastante problema, liquidez. né? Essas empresas que têm liquidez, pelo menos na mesa de BTC, que eu me lembre, ultimamente não teve nenhum destaque ali para bancos. O que ficou lá de destaque é o IBR, siderúrgicas, enfim, essas outras empresas mais ariscas. E vamos falar já de siderúrgicas, o pessoal perguntando de Goal. Goal que caiu forte recentemente, voltou um pouquinho. Você lembra do último Batalha do Século? Eu tenho uma característica na Goal e no setor inteiro, inclusive tipo mineradoras e siderurgia, vai. Eu tenho a característica que existe uma oportunidade bem clara, na minha opinião, do gráfico vir a dar compra. Não é agora, mas essa onda de recuperação aqui foi muito forte, chegou no topo anterior, então eu adoro esse padrão. A chance da gente ter um ombro cabeção ombro invertido. E eu gosto. E isso aqui, o Ficube gosta também, porque o Santo está acima da banda aqui, a gente está achando bastante suporte aqui. Eu acho que tem espaço para cair mais. Nesse momento aqui é venda, acho que cai mais. Né? Mas eu ficaria muito atento aqui, porque se isso aqui segura por aqui, eu estou falando que se der uma compra aí por volta dos 2,90, 3,10 mais ou menos, poderia dar uma compra e isso aqui em porcentagem seria muito bom. Eu ia tentar achar um stop mais curto possível para tentar ganhar, ó, aqui onda 1, aqui onda 2, para tentar voltar aí para 4,40, 4,5. Então, se eu acho uma compra aqui por volta dos 3 e pouco com stop curto, a porcentagem que eu teria para ganhar é muito forte. Então, isso acontece em várias siderurgias, não é que isso vai acontecer, mas eu acho que se o mercado encontrar fundo, aqui tem bastante dinheiro aqui na especulação, que seria então Gerdau e Goal, e aí também tem os Minas, por exemplo. A gente vê isso bem aqui, né? Agora, cai mais, mas por volta dos 13,60, 13,5 aqui, ela poderia segurar e tentar, né, uma onda 3 para cima. Subiu em onda 1, passou os topos anteriores, quebrou a força de tendência de baixa que tinha, cai em onda 2, não faz novo fundo, a gente procura a compra no primeiro sinal de reversão que ia acontecer, aonde o Ficube já marcou os suportes aqui, tá vendo? Sim. Agora, você vê esse padrão em CSN caindo forte, você teve algumas questões aí de rebaixamento, é um pouco diferente, como é que você está vendo? Pior que não. Vejo o padrão também. É. A onda CSN foi enorme, né? Talvez eu escolheria outras, porque primeiro que achei essa onda 1 exagerada, muito grande mesmo, e assim, não tem OCOI nela, né? Mas a possibilidade de onda 3 tem sim. Talvez ela seria a última da fila, mas o padrão existe. Ela subiu o suficiente aqui para ter mudado esse gráfico. É realmente uma das últimas opções ali CSN pra gente. Hoje a gente teve a FIT rebaixando a CSN 2 graus, ela já era grau especulativo. A FIT falando que a empresa deveria vender uns 4 bi de ativos para ajudar na situação financeira dela. Então é bem difícil. A alavancagem dela hoje está em 5,7 dívida líquida. Ela andou comprando os Minas 3, né? Faz tempo. Ela comprou. Foi uma estratégia extremamente agressiva de querer tomar os Minas. O CAD barrou, agora eles vão ter que vender os Minas. Pode ter alguma pressão adicional nos papéis da Uzi Minas, mas esse é um pouco do perfil do Benjamin, que é o controlador da CSN, né? Strain Bush, né? Por isso que é difícil você se posicionar ali até na ponta short, porque, querendo ou não, eles anunciam de vez em quando recompra de ações curtas, enfim, fazem alguma coisa mais volátil e acaba estopando o pessoal. Agora, é interessante isso daí, mas, assim, não é que vá subir e tal. Agora, se o mercado continuar caindo um pouco, em algum momento achar um fundo, cara, graficamente as melhores apostas estão siderurgia e mineração aí, que é quase sinônimo de China, né? E agora, uma outra coisa, por outro lado, né? Se a gente conta as ondas, para quem gosta de hélio, tudo, você nos bancos, você tá lá numa 3, você tá lá numa coisa ali, em outros setores também, e quando você vai na siderurgia, ela fez tudo que tinha que fazer, 5 estendida e tal. Então, assim, realmente tá ali
num preço que ou quebra ou, né, ou vai ou desce, ou vai ou racha, exatamente. Boa. Partindo aqui para as próximas perguntas, o Rafael está perguntando de CEMIG. Ele comentou de IFR9 no gráfico semanal, nunca esteve tão baixo. Qual que é a tendência? O que a gente está achando da CEMIG? Eu tenho uma característica eu sou muito contra o IFR baixo, né? Uhum. IFR baixo é muita queda. O papel vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então ele começa a chamar o repique. Eu acho que, né, eu vou fazer 20 anos de mercado aí, e um dos maiores aprendizados que eu poderia passar é que repique não dá dinheiro. O que dá dinheiro é tendência. Uhum. E o gráfico é feito para achar tendência, não para achar a contra-tendência. Então, na minha opinião, eu não venderia a CEMIG aqui, porque realmente está caindo demais. As últimas vendas que eu vi em CEMIG está lá em 12, 13, a gente estava falando que a gente está em 6, 7. Não venderia a CEMIG aqui. Agora, o IFR baixo para mim é o quê? É uma probabilidade de repique. Se der um repique, aí sim eu vendo. Por exemplo, se a CEMIG voltasse para 9, 10, eu procuraria a venda. É claro que você vai falar, pô, mas se for de 7 para 9, olha a porcentagem. Tudo bem, mas só que quantas vezes o IFR não fica baixo e não dá o repique? Então, assim, eu aconselho se posicionar a favor da tendência. A tendência de CEMIG aqui é venda e eu só procuro venda até que o preço mude. Até fazer uma coisa igual, o exemplo aqui da siderúrgica foi perfeito. Totalmente queda, eu falava só em venda, de repente sai uma 1 muito grande, e aí na 2 eu tenho uma possibilidade de um zigue-zague altista e eu posso começar a falar de compra graficamente falando. Boa, então ficar fora em termos de fundamento a gente não gosta também, eles estão brigando na justiça porque eles perderam algumas concessões aí, isso aí vai afetar receita e também tem interferência do governo. A gente recomenda ficar fora de CEMIG, até estava na nossa carteira short, então compra de jeito nenhum no papel. O S&P está perguntando que serão alguns dados de déficit em conta corrente, melhor para o Brasil, etc. Se a gente não acha que o dólar já está esticado, R$4 não é um exagero. Acho que não, porque mais do que isso você tem que olhar a perspectiva, né? Você tem que olhar a política, você tem que olhar lá fora. Lá fora, a maioria das moedas emergentes, elas estão se desvalorizando com relação ao dólar por conta do Fed, por conta de commodities para baixo, e aqui a gente tem a questão política pegando bastante. Acho que é isso que você tem que levar em consideração e olhar mais para frente, perspectivas, o que é nada animador. Então a gente deve ver aí dólar se mantendo num patamar alto e até em termos técnicos o Goy já falou aqui que dólar tende a ficar no patamar alto, subir, enfim. Então, sem muito otimismo para a volta do dólar, tá? O S&P também perguntando de Sula 11, ele está perguntando se reverteu a tendência de alta já. Essa é interessante a gente ver. Ela aguentou bem o tranco, né? Deu compra há pouco tempo aí. Por enquanto ainda não reverteu, tá? Mas começar a ter atenção com o Sula 11, a gente bota aí o gráfico. Então, assim, começar a ter atenção no Sula 11. Ela tem ainda uma última chance, a qualquer momento aqui, que ela plotar uma tentativa de melhorar. Eu ainda acho que a compra dela é boa. Agora, o primeiro passo para perder a tendência seria chegar num fundo anterior. Isso está em 16,5. Então, se chegar no 16,5, eu vou, a princípio, cancelar as compras. E se ela subir e não fazer novo topo, também é bom a gente não ficar na frente. Mas até agora, inclusive, a gente está em ponto de compra, mas está muito pesado no dia. O mercado também está muito pesado. Então, não sei se eu preciso entrar agora aí, até porque o stop que eu teria estaria lá nesse fundo anterior, então estaria muito longe. Mas qualquer sinalzinho de compra, a gente está em ponto de compra. Isso aqui é o ponto de compra aí. Tá? Boa. Suzano é um papel que a gente gosta. Sula. Suzano é a próxima que pergunta, mas Sula é um papel que a gente gosta muito por conta de exposição a juros num patamar mais alto. Mas um trade tático interessante que a gente fez na nossa carteira semanal foi justamente reduzir um pouco a posição de Sula, já que tinha subido bastante, trocar por BBSE. Se você puder dar uma olhada em BBSE, que caiu bastante. Em termos de valuation, chama muita atenção, ali a 12 vezes PI. Então, geralmente quando você faz um portfólio, você faz esses movimentos táticos de alocar percentual de papéis que subiram bastante em papéis que ficaram para trás. Com isso você vai otimizando a rentabilidade. Foi o que a gente fez, nada muito grande em termos de movimentação, mas foi esse movimento tático ali reduzindo em Sula. Mas vocês fizeram isso há quantos pregões, tem noção? Não, a gente fez segunda-feira agora. Agora.
A gente Então, acabou de pegou fazer... essa queda aí. É justamente para pegar essa queda. Entendi. Então, e aproveitar que Sula deu uma esticada ali, colocar no bolso e fazer esse rebalanceamento interno ali de portfólio. Então, olha aqui para Sula. A princípio, cara, BBSE. é BBSE, desculpa. Esse gráfico para mim é pior, né? Tendência de queda e tal. Agora, o que a gente pode destacar é, ela teve uma recuperação aqui, que a princípio para mim era uma venda, mas vamos torcer aqui, até para essa tua aposta, que ela não perca o 24,70. A gente tem que considerar que hoje tá tudo desabando, né? Então, se ela por acaso conseguisse não renovar esse fundo e tentar uma volta, Vai ser uma de boa repente notícia. seria uma boa. Mas eu não sou comprador, não. Aqui, até se eu tivesse aqui um pouco menos força de queda, alguma coisa aqui, eu poderia até ir pelo risco, botar o stop no fundo anterior e comprar. Mas nesse caso, tá brabo aqui. Tá bem vendido aqui. Então, assim, graficamente... Deixa eu olhar o semanal, que é interessante. O próprio semanal também perdeu uns pontos aqui meio bravos, né? O gráfico ainda não gosta, não. Sula ainda tem chance de escapar aqui. Tá mais difícil, mas tem essa característica aí. Se não renovar esse fundo, fica bem melhor aí. De repente, você consegue maximizar esse retorno. Boa, então para quem estiver olhando o gráfico, melhor esperar um pouco para fazer esse trade. Agora estão perguntando de Suzano e Fibria, na verdade, perguntam bastante, principalmente por conta de dólar, né, agora. Então, se a gente puder falar um pouquinho. Tem sido melhor do que dólar. Suzano, se você concordar, para mim, a gente pode dar o call aqui agora ao vivo. Para mim, Suzano, bota aqui. É compra agora, hashtag compra agora, 18,90. Stop curtinho aqui, 18,09, serve de stop. Objetivo novo topo. Eu vejo potencial para fazer 21. 20,90, 21. Então vamos para lá. Eu acho que a compra, a linha verde está aqui. Tava aqui. E ela não falha uma, né? A linha verde dela é maravilhosa. Então, para mim, é para comprar nesse momento. Vamos ver Fibra para terminar, que eu já passo pro fundamento aí. As duas juntas. Ela é uma compra de dólar, talvez até melhor, né? Fibra também, pode comprar agora, é compra. Acabou de dar compra, linha verde, acabou de testar. O stop de Fibra está 52,30, 52,29. Então, voltando. Então, pessoal, pode comprar tanto Fibra quanto Suzano agora. Talvez Suzano até um pouco melhor, mas acho que é bem parecido. De repente, no fundamento tem alguma diferença. Em fundamento a gente prefere Suzano, mas nada impede você comprar as duas, é o que a gente faz. Geralmente a gente tenta diluir um pouco o risco. De qualquer forma, foi um movimento que a gente fez essa semana também, aumentar um pouquinho a exposição a Suzano, que a gente já tinha, justamente para aproveitar o dólar nesse patamar mais alto. Em termos de valuation, não está muito esticado, porque apesar do dólar subir, o papel subir bastante, o potencial de geração de caixa dela também subiu. Então, no relativo, a gente ainda gosta bastante de Suzano, a gente aumentou um pouquinho na carteira, justamente fazendo esse trade tático, né? A gente reduziu o Sula, que subiu bastante, colocou um pouquinho em BBSE e um pouquinho mais, sim, em Suzano, tá? Boa. Então, essa é uma ótima oportunidade. Gráfico e fundamento, falando a mesma língua, pode comprar Suzano e Fibra. Isso aí. Que é o dólar na V, mas tem sido melhor do que o dólar até. Se você botar desde o começo do ano. É uma boa aposta para você se diversificar ali. Estão perguntando de BIF também, que se beneficia com relação ao dólar, se puder dar uma olhada. BIF é outro papel que estava na minha lista Ó, para mim é compra também, cara. A gente comprou BIF 2 vezes, a última compra estava aqui, chegou a evoluir, mas com a queda de hoje voltou um pouquinho, mas é compra imediata aqui. Então, de novo, mais um. Tá difícil achar vendas que você fala hashtag vende agora, né? Que esteja no ponto. Mas até que a compra aqui, então no caso de BIF, bota o stop aqui no fundo anterior, 11,84. Pode comprar aqui. E quando confirmar esse fundo, você vai apertar o stop para a mínima de hoje. Então compra nesse momento, tá? Compra mesmo. As duas linhas estão aqui. Padrão de compra que eu gosto muito aqui. E JBS também, será? Mesmo setor deve estar com alguma coisa parecida ali. Também, um pouco mais distante da linha verde, que está em 15,5. Tem um topo anterior aqui que incomoda. Entre uma e outra, BIF 3 na cabeça. Mas é compra aqui também. Agora no 15,5 fica mais confortável.
Boa. Estão perguntando de... BIF 3, compra agora. E o que você acha? BIF 3 a gente gosta, talvez seja a nossa preferida do setor, mas como a gente sempre pensa nas alternativas, olha, a gente vai ficar exposto a dólar, a gente prefere Suzano. Mas, enfim, nada impede de entrar em BIF. A gente só não entraria em JBS e Marfrig, mas BIF tem espaço sim. Então, ó, BIF 3 mais uma oportunidade. É o que eu estava falando ali enquanto estava a tela rolando. O mercado é de venda, tem várias coisas em tendência de queda, mas a gente tem encontrado, aliás, há pouco tempo atrás teve o repique, deve ter certamente dado vários pontos de venda, do tipo levantou, cortou em linha vermelha. Mas até agora, oportunidade só de compra. Boa. E só de dólar, né? SUSB 5 SUSB 5, Fibra e BIF 3, tá registrado, hein? Pra gente prestar contas no próximo Batalha do Século. Isso aí, todas atreladas a dólar ali, né? E por incrível que pareça, apesar de todo esse pessimismo com bolsa, a gente não achou muita empresa para vender, né? Acho que muita coisa já está no preço. Porque tá muito esticado, fica difícil o controle de risco também. Boa. Tava apertando de Croton aqui, que tava caindo forte. Ontem à noite a gente teve o Lauro Jardim comentando que poderia ter uma CPI do FIES por conta do Valfrido Marisguia, que foi um dos fundadores lá atrás, né, da Pitágoras, que depois virou Croton. Nada de muito concreto aqui, obviamente você traz mais incerteza. Agora, é estranho você pensar que tenha algum tipo de propina ou favorecimento, porque o FIES é um plano do governo com bastante regras ali que favoreceu o setor inteiro. A questão é se eles favoreceram demais e botaram muito dinheiro nisso, eles estão ajustando agora, essa é outra conversa. Mas vai ter esse ponto de incerteza. Agora, pouquíssimas informações por enquanto. E para a gente lembrar, para ser investigada na CPI, aí você tem muita coisa na frente, né? Tem CPI do BNDES, das elétricas, estádios ali construídos. Então, e lembrar também que, por exemplo, GGBR, ela foi citada nas Zelotes, depois nunca mais se falou em nada. Braskem é um caso bem, tá subindo, bem interessante do lado negativo, porque ela está com grandes suspeitas de pagar propina lá fora, continua subindo com relação ao dólar, e você tem uma pressão vendedora da Petro, que é a controladora, podendo vender as ações da Braskem. Então, assim, pra gente, de novo, ainda você traz um pouquinho mais de certeza, mas a gente precisa entender melhor os fatos do que sair vendendo ali no boato, tá? É um pouco disso, mas e Braskem é uma coisa curiosa, não sei se você está vendo, compra por conta de dólar. Vale a pena ver, vale a pena ver. A última vez eu lembro que tinha um gráfico bom. O Croton não vejo compra de nenhum. O Croton para mim é 6,20, 4,30, tem figura, pode botar no gráfico que a gente vê aqui. Então assim, a figura de Croton é essa aqui, né? Uma onda 3 bem grande, que eu tenho objetivos bem grandes aqui, né? Então não vejo mesmo compra aqui. Inclusive, qualquer repique é novas vendas. E BRKM, a última vez que eu vi, no mínimo, o viés era de alta. Lá, tem compra aqui. Assim, de novo, né? Talvez ficaria em último da fila. Tem outras oportunidades melhores, compra, exatamente. Né? Mas, ó, eu tenho uma linha verde, eu tenho força de compra, eu tenho pivô de alta. Eu acho que aqui foi bacana, né? Esse Okoi aqui foi muito bacana de comprar. Ou quando ele começou a subir, ou mesmo no rompimento aqui, né? Eu poderia botar até esse segundo um para cá, se quisesse. Mas, então, eu acho que aqui está um pouco esticado e eu não vejo assim. Eu acho que eu escolheria outros. Né? Boa. Tem bastante coisa. A gente já falou de BIF, Fibra, Suzano. Essas três estão na frente. Então... de novo, por conta de fundamento, é bom ficar de olho ali, porque pode ter uma pressão vendedora não só da Petro, como da Odebrecht. É um fato importante ali, mais investigação de Lava Jato. Então fica um pouco estranho ali. Já que você tem outras oportunidades, por que não ir nessas com mais grau de segurança? Tem uma pergunta interessante do Patrick aqui, perguntando quando tem um gap negativo e pula meu stop loss, o que eu faço? Ele está perguntando. Olha, a gente costuma vender, cara, mandar vender. Né? No máximo, eu diria que o máximo que você poderia fazer era parar e olhar o desempenho dele um pouquinho. Se no intraday ele começar a se recuperar, você poderia ou sair um pouco melhor ou botar o stop na mínima aí, acreditando que não vão ser 2 gaps seguidos, né?
e aí tentar o mais próximo do fechamento do gap se estopar. Mas eu acho que o mais correto, o mais simples, realmente é estopar e perder mais do que você estava disposto a perder, e é um risco que a gente corre mesmo. Talvez uma das grandes vantagens do day trade em relação ao Você swing não trade. dorme posicionado. Né? Eu diria o seguinte, o day trade, o conjunto dele é muito mais difícil. A disciplina, o controle emocional, é muito mais difícil você ser um cara regular, vencedor no day trade, né, que ganhe dinheiro todo mês, que seja, que a gente chama de regular mesmo, regularmente vencedor, do que ser vencedor no swing trade. Agora, existe uma vantagem no day trade, que quem também se apaixona por esse estilo de operacional acaba que não consegue mais fazer swing, que é o fato de você não ter gap quase, né? Até tem. Só quando entra em leilão, por exemplo. Só um leilão da vida, até tem, mas é muito mais raro. E normalmente até menor, né? Então, isso é um risco que existe no swing trade, e na minha cabeça não tem outra. A melhor saída é vender. Mas se você quiser olhar um pouquinho ali, tudo bem. Boa, então respondida aí a pergunta. Vamos para a última, que a gente já está terminando. Duas pessoas perguntaram já sobre VEG. VEG é um papel que o pessoal gosta ali de negociar tanto gráfico quanto fundamento. A gente, em termos de fundamento, não gosta, apesar dessa queda, lá em cima a gente já falava que o valor estava esticado, continua esticado, acima de 20 vezes preço-lucro. Para esse ano, então você tem pouca margem de segurança. Ela, de fato, se favorece em parte com relação ao dólar, por ter exposição lá fora, mas boa parte ainda da geração de caixa dela vem daqui. E a gente sabe o quanto está difícil nosso cenário econômico. Então, pouca margem de segurança, paga caro, a gente acha que tem outros ativos melhores. A VEG, agora me deu um branco. A VEG qual setor mesmo? É setor de motores elétricos, geradores. Eles estão lá no sul. Crescimento econômico na veia, né? Só que o problema não, na verdade, um pouco da solução deles é a exportação, né? E plantas lá fora. Isso aí tem segurado e por isso que deu essa alta ali, por conta de dólar, né? É que agora deu uma arrefecida ali. Eu gosto mais para venda do papel. Eu vejo um suporte aqui forte, que é essa linha azul. Agora, gostei de me posicionar nesse candle aí, para quem gosta de candle. Isso aqui é um estrela cadente em português, shooting star, né? E quando esse candle tá acontecendo perto de um topo anterior, na tendência de baixa, com santo vermelho, com linha vermelha e tudo, é lindo de operar ele, então já estaria vendido. Vai ter uma nova venda na perda do 15,90, mas o stop vai ser um pouco longo, a gente tem que avaliar para ver se dá para ir. Assim como teve uma venda quando perdeu aqui esse fundo, né? Então, por enquanto, compra aqui tá bem difícil imaginar. Só venda mesmo. Boa, então, pessoal, a gente está terminando aqui para VEG, tanto em fundamento quanto gráfico, não é ponto de compra. Todo mundo olha, cai bastante, fala, vou comprar, mas nas duas análises aqui, fica fora de VEG, tá? Isso aí. Bom, pessoal, acho que tá acabando, comprar, né, agora? não tem jeito, né? A gente achou 3 aí, SUSB, Fibra e BIF, 3 boas compras. Achamos pouca coisa para martelar a venda aqui nesse momento. Acho que muita coisa é venda, mas não está no ponto. E mais uma vez um prazer estar com vocês. Prazer aí, Kim. Valeu, prazer. Essa ideia, aprender um pouco aí, evoluir aí os conhecimentos. Boa, prazer é meu. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem Batalha do Século toda terça e quinta às 11h30. Então até a próxima e valeu, góis. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Boa sorte.